Então, hoje é a nossa última de limpeza energética e vibracional e apego, né. A gente veio falando sobre a diferença de limpeza energética e vibracional, e também pincelando o apego ao longo do tempo, né. Quero só fazer o adendo das 2 perguntas, da Maria Rita, se é esse o despertar, e daí eu falei fora, né, que a gente não estava gravando, eu acho bom a gente gravar isso, né. E o despertar é quando você é o que eu venho falando de perceber. Então, fica muito, tipo, distante quando você fala: "Ah, então", aí o despertar, como se fosse uma coisa com fogos de artifício. E não é. A gente tem que trazer mais para nossa vida, como cada vez que você se percebe, em alguma coisa, algum conteúdo que estava inconsciente e agora você está consciente, é um despertar, entende? E daí, quando a gente traz para o nosso uso, né, quantos despertares a gente pode catalogar que nem cataloga chakra, dependendo da onde, de qual escola vai ter um nome diferente ou quantos são mais importantes, né? Então, a mesma coisa com despertar. Se a gente for como ter uma coerência, a cada faixa do mapa da consciência é um despertar. Então, aquela primeira faixa do automático, quando você se percebe em alguma coisa no automático e já não está no automático mais, então você está participando do seu próprio despertar naquele conceito. Mas quando você percebe a faixa, se olhar para trás, falar, nossa, gente, há, sei lá, X tempo atrás, eu sou outra pessoa. Então, é isso. Esse teve o despertar essa faixa de consciência. Daí depois da, dessa faixa de automático a gente tem do vítima, né? E assim vai, do controle, e depois da intenção, e depois a gente vai galgando outras caixinhas. Então, porque despertar de verdade mesmo é só lembrar quem você é na essência. Então, a cada vez que a gente fala, Mari. Simone, Eu. eu te fiz aquela pergunta porque eu tenho lido muito o Despertar de uma Consciência do Eckhart Tolle, né? E ali a gente coloca os nossos papéis, o que a gente vivencia desde criança, todas as fases. Muitas vezes a gente se transveste de uma pessoa que não é a nossa verdadeira pessoa. E eu sinto desde a infância, então eu venho avaliando isso para fazer essas. Quem é a Rita? Ela é a professora, mas ela é uma Rita. Ela é, sei lá o quê, mas ela tem uma essência de Rita aqui, Exato. que Então, não são esses personagens. sim, mas, Maria Rita, se você veio da fonte, você é imagem e semelhança, você é a fonte de tudo que é. Então, não tem nada que seja fora da fonte, certo? Uhum. Tá. Então, mesmo essas criações são partes nossas, concorda? Porque são experiências e você não é, se você está aqui agora, você tem como conteúdo informativo, informacional no seu campo tudo que você viveu, mesmo que está inconsciente, mesmo quando é nocivo. A gente faz as pazes com as nossas partes, né? A gente vai cuidar daquelas partes que ficaram nocivas em num julgamento muito maldoso, inclusive, que a gente faz. Eu acredito que até, assim, as palavras que a gente usa para designar as nossas coisas, tipo autossabotagem, sabe? Eliminar o ego.
Nada disso funciona muito bem, porque na essência a gente é amor, então não é. Daí eu vou para a segunda palavra, que foi a Renata que falou, que é extinguir, lembra? Então a gente não vai extinguir, a gente vai integrar, porque tudo, o todo é tudo. A gente vai melhorar, a gente vai lidar com as nossas coisas de uma forma mais saudável. Então, é igual falar, e quando eu falo isso, vocês falam de mim, né? Mas, tipo, tudo bem. Igual falar que quando eu falo, eu sou machista. Não, você não é. Sim, eu sou porque eu sou construção do meio que eu vivi. Eu nasci, inclusive, da cultura. Então, quanto mais eu renego, eu coloco lá naquele porão e daí fica mais difícil de acessar. Quanto mais eu aceito, aceitar não é gostar, eu tenho ferramentas melhores, ou seja, a consciência de que aquilo faz parte do meu todo. Então, sim, tem histórias que eu lembro, várias vezes vocês já me viram falar, como a minha avó dizia. Então, é fala dela, mas faz parte da minha história. E isso não quer dizer que eu distancio dela, porque isso é uma construção dela. É uma parte de mim que tem esse contato com a experiência que teve com a avó. Entende? Então, não é de distanciamento, é de aproximação, porque não é através da dor, já é através do amor. Então, integralizar essas coisas dentro da gente é cuidar e não distanciar cada vez mais. Não é extinguir, vou passar pólvora, pular 3 vezes. Não. Entende? Então, reconhecer que isso veio de um outro lugar, que não é da minha essência, mas se a sua essência é a fonte, e a fonte é de tudo, o que está fora da fonte? Nada. Então, assim, é um outro patamar de aceitação, porque falar, você tem que aceitar. Não, eu não tenho que nada, nem de aceitar, mas isso faz parte das minhas escolhas. Então, por exemplo, as palavras extinguir, por exemplo, é fuga da dor. Eu não quero, eu não estou pronta para lidar. E tá tudo bem não estar pronto para lidar. Esse negócio está caindo, gente. E tudo bem eu não estar pronta para lidar, sabe? Com alguns conteúdos. E agora, isso não prejudica o caminho do despertar, porque você vai despertar à medida do que o seu sistema, que não é nem amo Eckhart Tolle, ou o Papa, ou sei lá quem, o Dalai Lama, veio falar para você. É o seu sistema que está trazendo para você resolver, trazendo para sua consciência, para o seu despertar, para a sua percepção. E daí sim, se é o seu próprio sistema, guiado pelo seu eu superior, porque você quer praticar do eu superior e não o contrário, o que acontece é que a cada vez você vai trazer o que é possível e você está pronta para lidar, entende? Então, amo todas as referências, mas é aquela história. Depois, na hora do vamos ver, é você com a sua essência. É você com o seu sistema, seu eu superior. O que é, qual é a hora? É a hora que você está pronta. Não tem hora errada. Né? Não tem, nossa, então você fez, sei lá, X anos, agora está estudando? Eu vou estudar até onde eu quiser. É que nem roupa. Você usa o que você quer. Agora, se tem alguma coisa te podando, te limitando, você está vendo? Você vai escolher se aquilo continua te podando, te limitando ou não.
E aí, Maria Rita? Mas essa conversa, esse despertar, há quanto tempo? Faz muito pouco tempo que a gente começou a fazer isso, se a gente se dá conta, né? Muito Então, pouco tempo. mas esse despertar começou, tem uma, não é muito pouco tempo, não. É o nome que é muito pouco tempo. E o nome pode mudar com a cultura, com o tempo. Então, as coisas que mudam diferente, né, de cultura ou que mudam com o tempo, diferente da época, etc., elas não são verdades absolutas, elas não são leis. Então, agora, há quanto tempo faz que a humanidade toma consciência, e cada vez tipo assim, de formiguinha ou passos mais largos, consciência de que, primeiro, é um ser ciente de si mesmo, que pensa, né? E assim vai. Então, não, daí é toda a história da humanidade. O despertar, que é a palavra, né? E o que é colocado é agora, ok? É o jeito que a gente está usando nesse momento, nesse tempo, nesse espaço, para um fenômeno que já acontece desde que o mundo é mundo. Se eu for trazer na minha história, eu comecei a ter esse despertar aos 32 anos, hoje estou com 58, a partir de de fatos. E daí você olha para trás e vai falar assim, quantas Marias Ritas já tiveram, né? Quantas já tiveram? E antes dos 33 também, né? Esse grau da consciência que você tem agora é que você nomeou como despertar, né? Porque foi um evento que te marcou, etc, etc. Mas isso não quer dizer que você não tenha percebido e mudado ao longo do tempo antes de você ter chamado de despertar. Concordo contigo. Na realidade, isso aí, pela minha lembrança de hoje, eu sinto desde os meus 5, 7 anos de idade. Então, eu estava fazendo um remember, um dia eu vou fazer um remember da vida. Eu não gosto de fazer isso. Eu falo aos pouquinhos, né? Mas as coisas que acontecem, você vai vendo as pessoas que você era e você se transformou de um bocadinho, sabe? E essa mudança, essa transformação que a gente está chamando de despertar, isso no agora está sendo um pouco de está distanciando, eu acho, sabe? Em vez de trazer para o dia a dia que você pode fazer isso, sabe, cozinhando na sua casa, ou lavando louça, ou escrevendo, em vez de um fenômeno que precisa de uma outra pessoa, ou algum conteúdo específico, e não é. Traz para o cotidiano, traz para a vida. E daí você olha a sua vida e vê quantos despertares, quantas caixinhas você já não saiu. Então, a percepção, eu não. E daí vocês sabem que eu falo isso pra caramba: percepção é escolha mudança, tá? A percepção é esse despertar. E eu falo, evito o despertar por causa do coloquial que ficou, sabe? Como se fosse fogos de artifício. Então, eu despertei e daí eu vou virar fadinha, nunca mais vou cair naquele mesmo buraco. E é frustrante porque a gente cai no mesmo buraco. Né? Porque não é só a percepção, é prática, então, para você fazer diferente, escolha de fazer diferente e etc., que vai trazer você para um outro lugar. Até você estar em um outro lugar, esse período de transição, é frustrante você achar, nossa, então eu despertei, e daí, sabe o que acontece com a maioria de nós, porque eu vejo isso, né, 20 e tantos anos de terapia, com o chicotinho. Mas eu sabia, por que eu fiz isso de novo? Uai, porque a gente está programado para fazer o mesmo, mais do mesmo, né? Então,
a coisa que se fala em volta, a palavra em si não é problema algum, mas assim, a mística que se cria, como se você fosse ter um pó de pirlim-pim e não fosse cair no mesmo buraco novamente, né? E a gente cai. E daí, nossa, chicote, chicote, chicote. Então, o problema é o chicote, porque no chicote a gente está lá embaixo de novo, culpa, vergonha. Então, a ferramenta e o uso das palavras, eu sou, e agora eu falo, eu sou abençoada, porque eu tenho orientação, sabe? Porque você vê a armadilha depois. Então, com a experiência e orientação, óbvio, né? Você começa a fazer um pouco mais sutilizado, mesmo que seja brincando, mesmo que seja leve, mas com intenção mais afinada, sabe? Então, não se preocupa com despertar, se preocupa com a sua percepção, aumentar a sua percepção, aumentar a sua consciência, refazer os seus caminhos menos nocivos. Não estou falando que nunca mais vai ter, sabe? Isso daí é propaganda e marketing. Ah, então vai ter o despertar e nunca mais, oxi. Entendeu? Propaganda enganosa, inclusive. Então, não, vamos lá, gente. Dá trabalho, sim. Eu acho que por isso isso dá trabalho, né? Mas não é um trabalho ruim quando você começa a perceber que é legal, o que aparece é o porque você tem o cacife para fazer, para bancar. Falar, nossa, tô porreta hoje. Em vez de, nossa, vítima total. Por que que acontece comigo? Entendeu? Muda a intenção. Do fato, não muda, mas como você lida com o fato, sim, né? Tá bom? Desliga o despertar místico de você vai ser, algum dia você vai despertar e vai ser perfeita. Na verdade, você já é perfeita. Você é direto da fonte, entendeu? Então, já é. A gente fez aqui essas limitações por por diversão, né? Vou experimentar diferente, porque o todo eu já sou. Vou experimentar me distanciar um pouquinho, ficar sem ligação. Mentira, você nunca vai ficar sem ligação, entende? Sempre vai estar com a ligação. Espero que tenha ajudado. Voltar pro como saber. Bom, e evitar esse extinguir, cortar, sei lá que mais palavras que faz, que é fuga da dor, entende? Em vez de encarar como um ser empoderado que você é, soberano dentro do seu próprio campo, não é? Então, afastar ou cancelar, ou, sabe, eu falo jogar pólvora, fuga da dor. Então, bom, vamos saber a hora de fazer a tal da limpeza energética / vibracional. A gente já percebeu que tem a limpeza energética e a limpeza vibracional. As duas são intercaladas, mas elas são diferentes, né? Pode ser intercalada, mas elas são diferentes no conceito, inclusive. Bom, primeiro, uma coisa. A limpeza diária é diária. E daí, sabe assim, banho de limpeza energética. Ok. Ai, mas todo dia o banho. Não, você pode fazer visualização criativa, você pode ter aquele dia que você teve contato com a natureza, ou pode caminhar descalço, você pode sair ao ar livre, né? Ver o céu, ver o sol, você pode ouvir música, fazer uma leitura boa de algum conteúdo, né, interessante que te eleve, conversar com pessoas, fazer parte, né, de um grupo que te faz bem.
Então, ou colocar a intenção quando você está limpando alguma coisa na sua casa. Isso tudo é para fazer quando ele se apresentar. É para fazer tudo o tempo inteiro? Não, porque cansa, né? É para ter um leque para a gente escolher. Porque se tiver, então vou ter que, já pesou demais. O tenho que. Tenho que fazer banho de limpeza todo dia. Todo dia é muito tempo, entendeu? Mas ter um leque para você se divertir com isso, tá? E mesmo assim, a gente acumula. Então, vamos lá, limpeza energética diariamente, né? Então, cheguei mais assim, nossa, hoje eu preciso de um banho X. Então, vou imaginar minha cachoeira quentinha, vou imaginar, né? Fazer visualização criativa. Ou seja, eu preciso colocar frequência e escutar. Ok? Também. O que você precisa? O que está no seu alcance? Vai lá e faz. Não coloca uma coisa distante de, nossa, então eu preciso da flor do alto do Himalaia. Entendeu? Não dificulta, facilita. Faz o que dá. E tá tudo certo. Ok? Porque normalmente o que a gente faz? Não faz. Porque coloca uma coisa lá, meus clientes, quando tomam. E daí eu esqueci de tomar o floral de manhã, e daí então eu vou começar amanhã. Uai, mas toma agora, sabe? Toma de tarde, toma de noite, não tem. Pode começar a hora que quiser. Você começa, você faz. Então a questão é fazer. Então não fiz nada, passei o dia, tô cansada e aquele tumulto na minha cabeça. Fazer respiração antes de dormir. 5 minutos. Né? Então, a questão é, vai lá e faz. O quê? O que você quiser. Tem um kit de ferramentas aí na frente para você escolher. Tá? Aí a gente acumula. Óbvio que a gente acumula. Então, segundo é entender se é acúmulo ou se é mudança. Geralmente, a maior parte das vezes é acúmulo mesmo. Então, no acúmulo, a gente vai pensar naquele aumentar e manter a vibração alta, sabe? Então, percebeu? Muda. Percebeu? Muda o ambiente, muda a música, muda o assunto, muda o que der. Então, percebeu que está com a vibração mais baixa, muda. Então, quando a gente acumula, a gente tem que aumentar e manter a vibração alta. Né? Então, nossa, Simone, é mais forte do que eu consigo. Então, pausa, beba água, faz 3 respirações profundas. A gente vai aprender mais sobre respiração com a Regina, né? Busca espaço interno, espaço externo, o espaço seu, tá? Tenha uma playlist de música que te eleva, tem uma lista de memórias boas, de lugares que você se sentiu bem, de situações especiais, que nem o Boto, né? Faça respirações conscientes. Né? Tenha um livro que te eleve, por exemplo, O Poder do Agora, né? Ou artigos. Utiliza mandalas, utiliza decreto. A próxima semana a gente vai falar sobre afirmações, decretos e comandos, tá? Então faz e a gente precisa de mais ferramenta. Não é tipo, então tem o banho, tem andar descalço, é mais ferramental, tá? E qualquer coisa, sim, busque apoio de terapia vibracional ou de técnicas de terapeuta ou de ferramenta de apoio, tá? Isso para quando a gente acumula. Agora, quando a gente está na reforma, na mudança, tá? Eu falo ferramenta e técnica para dar suporte. Sim, porque na mudança, o que acontece? A gente cai na besteira de
ficar se julgando, pegar o chicote quando erra, né? Isso a gente faz um sozinho. Eu faço um sozinho, vocês fazem um sozinho, né? Agora, então, quando a gente tem suporte, e o suporte não necessariamente é uma terapia, é uma terapeuta. Pode ser o suporte de fazer a meditação puja de sexta-feira, entendeu? Pode ser o floral, entendeu? Pode ser um frequencial, pode ser um monte de coisa, mas precisa de suporte quando a gente está fazendo a reforma. Dá para fazer faça você mesmo? Mesmo no faça você mesmo, a gente usa o que o outro fez, a gente segue no YouTube, né? A gente compra as coisas que o outro indicou. Então, a gente tem essa orientação, mesmo no faça você mesmo na reforma, né? Tá? Como que pega a tinta, como é que raspa, qual que é o equipamento. Então, mesmo no faça você mesmo, a gente precisa de apoio, suporte, ferramenta certa, tá? Para a gente poder progredir com leveza. Ou saber das ferramentas específicas, né? Para a gente aumentar a consciência, para levar a gente à mudança, etc. Então, quando a gente percebe ou sabe a hora de fazer a limpeza, né? Aqui a gente vai falar da limpeza energética ou vibracional e a limpeza energético vibracional conectada, mas a partir do acúmulo, porque o diário é diário, tá? Então, acúmulo ou mudanças. Então, quando você percebe, você percebe na sua casa, né? Você percebe se o ambiente na sua casa está relaxante, reconfortante, né? Você se sente confortável, quer ficar lá. Se você quer ficar na cama, né? Presta atenção. Você tem também se sentido menos confiante ou com menos energia para fazer as coisas que você normalmente faria, né? Então, esses são os nossos alertas. São sutis, mas são verdadeiros. Isso é normal. Não, não é. É que nem falar, a dor de cabeça no final do dia é normal. Não, não é. Dor não é normal. Nunca, né? A gente se acostumar com a dor e achar que está acostumando com o desequilíbrio, isso não é legal, entendeu? Então, essa sensação de acostumar com o ruim, aí você precisa sim, tá? Fazer limpeza energética, vibracional, ver se você, né? Aonde você pode melhorar aí. Principalmente esse padrão, tá? Então, essa sensação de estar esvaindo, nossa, eu não sei, mas mesmo depois que eu descanso, parece que está esvaindo, eu estou esvaindo. É isso. Então, alguns sinais que a gente percebe também no corpo físico é fadiga, apatia, tristeza, dor, tensão, desânimo. Lembra, eu já falei, desequilíbrio do sono, excesso de sono, falta de sono. Problemas digestivos e também a pele. No meu caso, a pele é batata, né? A pele é a nossa separação, nosso limite de eu, aonde que começa o eu para dentro, né? Quando tá explodindo, estourando, a minha pele ela faz isso. E assim, é engraçado porque tem muito a ver sabe assim, um vermelhinho, um mais grossinho, eu falo, opa, peraí, deixa eu prestar atenção. Então, eu não deixo mais estourar. Então, a cada uma dessas, tipo, a dor, tensão, etc., tem uma graduação que a gente coloca o limite. Né? Até aonde, nossa, eu sou super resistente à dor. Por quê?
Eu não, e nem quero ser. Qualquer dorzinha eu vou olhar o que é que meu corpo está falando. Né? Vou perceber aonde que é, o que eu mudei, o que é que eu alterei, que eu estou empipocada, entende? O corpo físico, ele fala, mas só que a graduação, você que dá, até onde, né? Perceber no ambiente. Então, no ambiente, mal entendidos, acidente, quebra de coisa, queda, ou local com um movimento estranho, ficou alterado, excesso de gente, falta de gente. Percepção, daí é uma coisa minha, percepção de ruído. Eu chego, nossa, parece que tem Então, eu percebo o ruído no ambiente. Tá confuso. Sabe como se tivesse o ruído da geladeira, mas o ar-condicionado, não sei o quê, não fica Então, percebe. Isso é constante, né? Constante é irritante. Bom, fora que no ambiente também mal entendidos, essas coisas, né? Nesses campos sutis, a gente se percebe com irritação, voltando no ressentimento, numa sensação ruim que você não consegue definir, ou uma sensação de opressão ou medo. Essas percepções de alteração, entende? A gente percebe também como alteração eu percebo no cheiro. Tô aqui, do nada eu sinto um cheiro. Do nada. Então, isso é as nossas percepções naturais, visão, olfato, audição, tato, tá? Que vão se sutilizando e a gente vai prestando atenção como no energético. Então, a gente começa a perceber o campo das outras pessoas. Né? Até a distância. Então, pessoas que julgam, ironizam, reclamam. Dá percebe mais denso, né? A sua alteração de humor, e também aquela perda de energia, etc., a falta de motivação que a gente já falou, isso também a gente percebe nos campos mais sutis, tá? Então, pensa que quando você percebe, lembra que eu comecei com a tal da palavra despertar, percebe é falar, opa, aonde eu não percebia antes, não é? Então, se eu não percebia, eu estava não percebendo, é o despertar. Nossa, agora eu acordei para a vida. Acordei para esse conceito. Então não precisa ser um grande conceito. Pode começar dos pequenininhos, mas a cada vez que a gente começa com os pequenininhos, a gente vai sutilizando. E lembra, passinho de formiguinha sempre está valendo. Um grauzinho que você faz de diferença, lá na frente dá uma distância enorme. Tá? E daí pensa nas terapias vibracionais como ferramenta que facilita, que ajuda a gente a percorrer o caminho, sabe? E não precisa ser tipo, então, eu sou suspeita porque, né, sou co-criadora das mesas frequenciais arquiteturas, gente, Reiki. Reiki é uma terapia vibracional. A mais conhecida, inclusive, né? Porque ela atua nos campos físico, emocional, mental. As técnicas como ferramenta, a gente vai, também entra com floral. Floral também é uma terapia vibracional. Frequencial é óbvio que é uma terapia vibracional, que ela vai lembrando a gente, os nossos corpos sutis, a alteração que você está escolhendo fazer. Né? E a gente vai conscientemente fazendo e refazendo essas escolhas durante X dias, durante o dia, né? Então, floral e frequencial também são técnicas de terapia vibracional. Tamiana para aumentar a frequência vibracional pessoal ou para fazer esse aumento e limpeza energética e vibracional de um ambiente, um potencializa o outro, né? Porque você está aí toda zen, toda limpinha e chega na sua casa
tudo que você reclamou está lá grudado nas paredes, né? Então, potencializa, uma coisa está potencializando a outra. Não é que criou, você que colocou lá. Então, a gente ainda tem o laço, a conexão com isso. Ainda tem puxão energético, gente, puxão energético. Puxão energético em situações específicas, como para manter. Eu fiz estou fazendo uma mudança interna, etc. Então, quero manter esse alcance que eu obtive. Pós-tratamento, pós-atendimento, pós-sessão. O puxão energético. E especialmente em emergência, né? Muito pontual para fazer, literalmente o nome dele, puxão energético. Ou então para preparar para situações que são mais dificultosas, mais conflituosas. Você fazer um puxão energético, que é uma técnica para a gente se manter, já chegar no transbordando, né? Naquela situação que você sabe que você vai esvair, então, sabe? Reunião familiar. E lógico, não posso não falar, mesa frequencial. Mesa frequencial, desde harmonização e equilíbrio, alinhamento e limpeza, até as mesas quânticas que fazem ajuste quântico no nosso campo, nas frequências bem específicas de terreno biológico, no campo emocional para as emoções presas, e até padrões de pensamento, né? Então, essas são técnicas e elas justamente são as ferramentas, além de todas que a gente já falou durante esses dias todos. E vamos voltar para o apego, né? Por que eu falei tanto do apego quando a gente estava falando da limpeza? Porque a limpeza das coisas é que nem você abrir o seu guarda-roupa, né? Não tem nada do outro, é seu, né? Então, quem tem que abrir mão? A gente. E aquelas coisas que a gente vai abrir mão tem história. Eu comprei não sei aonde, eu não sei quem me deu, eu usei não sei quando, não é? Esses apegos não são negativos, não são falhas das pessoas. São normais. A gente vê, pelo menos eu tento colocar essa visão na terapia vibracional como um todo, mas como desafio de você soltar, né? Desafio porque ele está muito relacionado com medo de não ter novamente, de não poder, não conseguir. Então, superar esses caminhos, né? Nossos. Então, tem a ver com autoconhecimento, saber que você pode, se você já fez tantas e tantas vezes, por que não faria agora, sabe? Elevar essa consciência, trazer luz para essa consciência desses padrões que cria essas oportunidades de apego. E esse apego interrompe o nosso ciclo, deixa ele meio estagnado. Então, essa conscientização, essa percepção, lembra? A percepção traz a pessoa para que ela reconheça que tem uma dissociação. Essa daqui pode virar a camiseta, pode virar a bolsa? Pode. Mas se a bolsa eu não usar, a sacola de colocar pão, eu não usar por X tempo, por que eu vou continuar com ela? Então, porque eu falei da camiseta que eu tinha pego, eu tenho apego com uma camiseta porque a pessoa que me deu não vai me dar mais, sabe assim? E daí ela tava toda cheia de furinho, eu peguei, e eu não sou costureira, tá? Então eu peguei, cortei e fiz uma bolsa, né? Isso é apego. Apego puro e simples. Então não é uma coisa, uma falha, né? Tem uma razão de ser por trás. A gente se desvencilhar não é se livrar. Não. É com amor. Não é jogar fora porque eu não sinto nada, eu robô, né? Se você não sente nada, ótimo, então porque estava ali. Então já podia ter soltado a mão, né? Mas são essas amarras, esses laços, são padrões. Então, a gente, em vez de sentir e
se sentir falhando, se sinta ressignificando, caminhando por um caminho menos desgastado, fazendo novas sinapses cerebrais, pavimentando esse caminho novo, que pode trazer novidades, outros resultados, né? Então, percebe que o apego é essa força poderosa de sentimento, de várias coisas relacionadas, sentimentos, pensamentos, histórico, etc., mas também como aqui quase tudo no nosso mundo, ela também tem a outra face, que é ancorar a gente, deixar a gente nos padrões que são obsoletos, já não tem, perdeu a validade, e acaba inibindo o nosso fluxo de transformação, né? Então, dentro desse contexto de terapia, o apego não é só emocional, ele ocorre em vários níveis e também no energético. Então, acaba se manifestando, né, de diversas formas. E se a gente não prestar atenção, a gente deixa, lembra, mais do mesmo, né? A gente conhece muito o apego emocional, então nem vou falar, a gente sabe, né? Se liga com as pessoas, com as memórias de como que era antes, etc. Essas ligações teve uma ligação para um desenvolvimento próprio, a ligação com as pessoas faz isso com a gente, mas também chega num tanto que ela restringe, limita o nosso crescimento, né? A gente mantém se revivendo situações muito parecidas, né? Então, o apego emocional pode levar para o repetitivo, tá? Então, porque também a gente tem o apego do tá ruim, mas tá bom? Quem conhece tá ruim, mas tá bom? Tá ruim, mas eu conheço, né? Tá ruim, mas esse daqui eu conheço. Então, eu sei lidar. O bom que eu não sei lidar, eu tenho medo, porque como que eu vou ser essa pessoa que, né? Então, esses apegos também eu relaciono como emocional e mental, que a gente tem uma estrutura ali de fazer o mais do mesmo, tá? Então, acaba moldando ou filtrando o nosso jeito de ver o mundo, né? O que mais de autocrítica, lembra que eu falei? A gente, então, essa construção mental do despertar e que, tomei consciência, então não preciso fazer nada, tô lá fadinha, né? E daí você cai no mesmo buraco, e daí você pega o chicotinho. Então, isso daí é um padrão, é um apego, porque você viu e é uma construção, as pessoas falando, não sei o quê, e lá no Instagram é muito bonito, né? Desde do meu despertar. Então, tem alguns pontos que são muito válidos. Então, que a gente marca como na vida, alguns pontos de mudança, eu falo até de linha de tempo. Tá ali você começou a escolher outra coisa. Então, hoje, todo dia e cada parte do nosso presente, a gente está fazendo essas escolhas, né? Apegar para fazer as mesmas escolhas, valorizar aquilo que a gente já fez, que já conhece, ter o caminho traçado, sabe? Meio destino, e não caminhar pelo livre-arbítrio. Tá? Esse apego também. E tem um apego que a gente ignora durante a maior parte da nossa vida, que mas é limitador, que é o apego espiritual. A gente se apega e manifesta o apego nas práticas, nos rituais, porque são confortáveis. Ou, quando eu faço assim, quando eu faço tal reza, tudo. Então, até nisso a gente precisa vigiar, porque
Só quando eu faço tal mantra, eles estão usando muito isso, o mantra mais poderoso, não use quando estiver dirigindo, né? Então, saber que as práticas espirituais estão aí para serem ferramentas do seu caminho único. Figuras de autoridade espiritual estão aí para serem referência, assim como foi o seu pai, a sua mãe, o seu professor, né? Mas não é para criar dependência. Nada disso é para criar dependência. Tudo o que te limita não é da sua essência. A sua essência é amor incondicional, liberdade absoluta. Ninguém pode escolher por você. Então, esse apego também a gente tem que, ninguém fala, mas, gente, bora falar disso, sabe? Porque quando a gente se apega ao conceito, só isso você deixa de ver o restante. Então, é só um caminho de descoberta que faz muito sentido para mim nesse momento. Isso não tira a validade dos outros caminhos. Entende? Das outras pessoas e de outras escolhas que você também pode fazer. Então, o que é para a gente encorajar é autoconfiança e autonomia, inclusive espiritual. Então, o apego é soltar para ter maior autonomia, tá? É libertador e fortalecedor também, tá?